Os 4 temperamentos espirituais presentes na igreja. Quando se fala em temperamento, lembramos dos temperamentos humanos: o colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo. Mas não é esse tipo de temperamento que falaremos aqui. É muito importante fazermos avaliações particulares, porque, embora não exista um padrão de certo e errado nos temperamentos humanos, no que diz respeito ao temperamento espiritual, sim, existem 4, mas somente um é o modelo a ser seguido. O primeiro deles é baseado na parábola que está em Mateus, no capítulo 25. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O primeiro é o temperamento da omissão. Este está presente naquele que não quer nada com nada. Procura a igreja, mas não quer compromisso. Muitas vezes pensa que as pessoas têm obrigações com ele e a igreja está para lhe servir. Quando na verdade Jesus nos deixou claro que maior é aquele que serve, sendo essa uma característica fundamental de um verdadeiro cristão. A pessoa com esse tipo de personalidade está em constante perigo, conforme a parábola dos talentos. Essa pessoa omissa teve um contato com o Senhor. Ela conversava com o seu Senhor, a ela foi confiada talentos pelo seu Senhor, mas não investiu. Pelo contrário, enterrou em um buraco. E quando menos esperava, seu Senhor veio fazer o acerto de contas. O resultado foi trágico. No final da parábola fala: "E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." Quem possui esse temperamento omisso normalmente não ajuda em nada, mas é o primeiro a criticar. E Jesus chama o servo de inútil. Por isso, não podemos nos contentar em sermos um cristão inativo, ocioso. Precisamos buscar a Deus e investir nossos talentos, produzindo bons frutos. O segundo temperamento está em 1 Samuel. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O segundo temperamento, portanto, é o temperamento egocêntrico. Para entendê-lo melhor, é preciso compreender o contexto. Saul foi um homem que teve o aval de Deus para ser o primeiro rei de Israel, destinado a governar a nação escolhida por Deus. Uma grande responsabilidade. O Espírito do Senhor estava com ele, mas Saul tinha um grave problema. Ele não sabia obedecer a ordens. Ele seguia apenas o seu ego, e isso o levou a um grande fracasso. O temperamento egocêntrico é muito encontrado nas igrejas. Sua característica é marcada por pessoas que só pensam em si mesmo. Normalmente, essas pessoas são atraídas pela teologia da prosperidade, a qual pensam que, vindo para uma igreja, Deus passará a ser seu serviçal e sua fonte de enriquecimento. Comparada com a anterior, esses nem sempre são inativos. Muitas vezes são ativos, mas apenas por um período de tempo, porque fazem as coisas acreditando que Deus depois tem o dever de ter um compromisso maior com eles. Pessoas com esse temperamento normalmente são alvos de muitos golpes, tanto em falsas igrejas como no mundo afora. Elas normalmente desistem da fé no momento em que conseguem o que buscam, ou então porque cansaram de esperar. Sua fé nunca foi no Cristo Salvador, mas sim em um Deus que tem o dever de fazer as suas vontades. Por isso, nunca estão satisfeitas. Precisamos fazer análises particulares constantes e ver qual está sendo a minha motivação para vir ou para ir na igreja. Se Cristo não é suficiente, algo errado aconteceu. O próximo temperamento é baseado em Jó. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. O terceiro temperamento é o temperamento abatido.
Existem muitas pessoas que frequentam a igreja, mas quando sofrem uma grande decepção, abandonam sua fé. Às vezes, se decepcionam com Deus ou até mesmo com pessoas. Foi exatamente esse o plano de Satanás para atingir Jó. Ele alegou a Deus falando: Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Satanás falou para Deus: Jó só é fiel a ti porque o Senhor o tem abençoado. Mas tire as coisas dele e ele certamente irá te amaldiçoar. O diabo, que é especialista em fazer as pessoas se desviarem, sabia que muitos se desviam de Deus pelo fato das decepções atravessarem suas vidas. Quando tudo está bem, ótimo, é muito bom servir a Deus. Mas quando começam as tempestades, muitos pulam fora e abandonam a sua fé. Quando entendemos que o centro do Evangelho não é o homem, mas sim Jesus, esse tipo de pensamento não vai mais nos afetar. Tempestades e desertos são comuns na vida de qualquer pessoa, seja cristão ou não. Porém, um verdadeiro cristão é como aquele que colocou seu fundamento na rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, mas não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quarto e último temperamento encontramos também em Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Esse é o temperamento do salvo. Jó passou por todos os eventos que poderiam tirá-lo da presença de Deus. Jó não era apenas um religioso que dizia seguir a Deus. Seus frutos foram muito bem vistos, a ponto de chamar a atenção de Deus, que falou: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Observam que Jó teve tudo. Mesmo assim, ele não se desviou de Deus. Suas riquezas nunca atrapalharam sua espiritualidade. Ele não buscava Deus para conseguir mais. Pelo contrário, era fiel e obediente diante de tudo que tinha. Nunca mediu esforços para manter uma relação saudável com Deus. Chegava a ponto de levantar de madrugada e oferecer sacrifícios para que a comunhão dos seus filhos com Deus fosse mantida. Jó não demonstrou ter um temperamento abatido. Quando perdeu tudo o que tinha, sua reação foi rasgar o seu manto e raspar a sua cabeça e se lançar em terra, adorando a Deus. Muitos se perdem quando vêm as decepções, quando o deserto vem. Jó aqui nos deu o exemplo perfeito de que não importa a circunstância, precisamos estar alicerçados com Deus. Jó questionou Deus, sim, e quem de nós não faria o mesmo? Ele perdeu seus filhos, suas riquezas, sua reputação. Embora tudo parecia perdido, Jó não perdeu Deus. A verdadeira riqueza de um homem não se encontra em bens materiais ou em riquezas acumuladas, mas sim na sua comunhão com o Altíssimo. Se Jó tivesse desistido de tudo, será que sua história seria a mesma? Certamente não. Por isso, precisamos perseverar na fé, indiferente das circunstâncias. Eu faço para Deus porque o amo, não porque quero algo em troca. Se as coisas derem certo, glória a Deus. Mas se não der, glória a Deus. Não existe circunstância que afaste um salvo da presença de Deus. O verdadeiro cristão permanece enraizado em Cristo, seja na doença,
seja na saúde, seja na riqueza, ou seja na necessidade, pois seu amor não se baseia nas coisas deste mundo, mas sim na eternidade que está em Jesus.